Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Dani, professora de gramática, interpretação do terceiro e do cursinho, interpretação do primeiro, segundo médio, tá? E de redação do cursinho. A gente vai começar discutindo hoje uma questãozinha de gramática e interpretação da FUVEST, que foi bem complicadinha, tá? E a gente vai rever alguns conceitos para poder resolver essa questão. Na verdade, ela não chega a ser muito complicada, mas o que ela faz? Ela faz a intersecção de vários conhecimentos que são necessários para a gente conseguir fazer a resolução de um teste, né, que trabalhava com a função do ser, né, mais do que trabalhar com a função do ser, uma leitura atenta do enunciado, isso era fundamental, tá? Então vamos lá. O texto era do Gessé Souza, que é um sociólogo brasileiro, tá? O autor da Elite do Atraso, Pobre de Direita. Hoje talvez seja o sociólogo mais badalado na academia brasileira, porque consegue responder de maneira bem eficiente por que que o Brasil é um país racista até hoje, tá? A obra do Gessé aponta para isso. E o texto saiu, né, num lugar chamado Estação Brasil, foi publicado em 2021. O título é Como o Racismo Criou o Brasil. O texto dizia o seguinte: Luca Boltanski e Ivan Chapello demonstram com clareza e sagacidade a capacidade antropofágica do capitalismo financeiro que engole a linguagem do protesto e da libertação para transformá-la e utilizá-la para legitimar a dominação social e política a partir do próprio mercado. Na dimensão do mundo do trabalho, por exemplo, todo um novo vocabulário teve que ser inventado para escamotear as novas transformações e melhor oprimir o trabalhador. Com essa linguagem aparentemente libertadora, passa-se a impressão de que o ambiente de trabalho melhorou e o trabalhador se emancipou. Assim, houve um esforço dirigido para transformar o trabalhador em colaborador, para eufemizar e esconder a consciência da sua superexploração. Tenta-se também exaltar os supostos valores de liderança para possibilitar que, a partir de agora, o próprio funcionário, não mais o patrão, passe a controlar e vigiar o colega de trabalho. Ou ainda, a intenção de difundir a cultura do empreendedorismo, segundo a qual todo mundo pode ser empresário de si mesmo. O mais importante, se ele falhar nessa empreitada, a culpa é apenas dele. É necessário sempre culpar individualmente a vítima pelo fracasso socialmente construído, tá? A decodificação que a gente chamaria semântica do texto é tranquilo. Por quê? Porque ela já está em circulação há muito tempo, né? A gente tem o Byung-Chul Han falando da sociedade do cansaço, o próprio Gessé Souza, né, quando ele trabalha com a ideia da elite do atraso, ele fala, olha, os Brasis do mundo, né, os países subdesenvolvidos, que é um eufemismo para quem é pobre, têm a sua tem o seu subdesenvolvimento pautado na ideia da exploração do trabalhador, né? E para explorar melhor esse trabalhador, as leis trabalhistas são escamoteadas, né? País sério. É um país que hoje discute 3 semanas de descanso, tá? 3 dias de descanso por semana, como é o caso da França, da Espanha, que discute a questão da legalização do trabalho, cada vez mais leis trabalhistas para colocar até dinheiro em circulação, tá? Mas países, que é o caso do Brasil, dos povos da América Latina de uma maneira geral, países que têm essa, né, configuração, ainda estão no processo neoliberal mais assustador possível. Então, é um texto que já está em circulação para a gente há bastante tempo. Só que a questão gramatical que interessa é essa aqui, ó. Pergunta da FUVEST é: o uso dos verbos passar no segundo parágrafo e tentar no terceiro parágrafo do texto em sua forma pronominal revela. Gente, pronome de verbo pode indicar o quê? Pode indicar índice de indeterminação do sujeito, precisa-se de empregados, né? Verbo transitivo indireto mais se me dá sujeito indeterminado. Pode indicar voz passiva, vendem-se casas, verbo transitivo direto mais se me dá voz passiva. Pode indicar voz reflexiva, olhou-se no espelho. Pode indicar voz reflexiva recíproca, né? João e Marcelo bateram-se. Esse se aqui indica que o João bateu no Marcelo e o Marcelo indicou, bateu no João. Dá uma olhada o que os distratores trazem para a gente. Ele fala de adequação à forma analítica da voz passiva, construção da conjunção integrante,
marcação de impessoalidade do discurso, informalidade correspondente ao gênero, ênfase na reciprocidade da linguagem. Então, os distratores, eles estão normalmente envolvidos com questões gramaticais que o C, de fato, pode exercer, né? São funções possíveis para esse Czinho, que é o que ele quer para a gente, tá? O verbo passar e o verbo tentar, segundo e terceiro parágrafo. O que a gente faz? Dá um zoom, né? Vai para o segundo parágrafo do texto, procura onde é que está o C. O C está aqui, ó. Passa-se a impressão de que o ambiente de trabalho melhorou. No terceiro parágrafo, onde é que está o C? Tenta-se também exaltar os supostos valores de liderança. Então, eu tenho passa-se e tenta-se, tá? Agora, eu vou para os distratores. A alternativa A me fala adequação à forma analítica da voz passiva. Gente, voz passiva, tá? O que eu procuro? O verbo é transitivo direto ou indireto? Se for direto, dá voz passiva. Se for indireto, não, né? Se for precisa-se, tenta-se. Quem tenta, tenta. Não, tentar dá. Quem tenta, tenta alguma coisa. Tentar dá, tá? Então, vamos lá. Eu tenho passa. Passa é transitivo direto ou indireto? Primeira pergunta. O que passa? Tá? A impressão. Então, é verbo transitivo direto. O que tenta-se? Exaltar os supostos valores de liderança, é transitivo direto. Daria voz passiva? Daria. Mas não daria a voz passiva analítica. Daria uma voz passiva pronominal. A voz passiva pronominal, que é feita pelo C, ela é sintética. Então, aqui não dá, tá? Olha como é que ficaria, gente. Para ser a voz passiva analítica, eu teria que ter a impressão é passada. Supostos valores de liderança, exaltar supostos valores de liderança é tentado. Exaltar é tentado. Isso aqui me daria uma voz passiva analítica. Tudo bem? Alternativa A não dá por conta disso. O probleminha está aqui, ó. É analítica, tinha que ser sintética. A analítica não está no texto. Conjunção integrante. A conjunção integrante é aquela que liga duas orações, uma principal e uma subordinada. O Marcelo disse que viria, esse que aqui é uma conjunção integrante que está ligando disse e viria. Marcelo disse se viria, o se é uma conjunção integrante. Aqui o se ele está ligado ao verbo, passa-se e tenta-se, não é conjunção integrante. Construção, desculpa, marcação da impessoalidade do discurso. A primeira coisa que vem na cabeça do aluno é: para ser um discurso impessoal, eu teria que ter uma indeterminação do sujeito. E para ter indeterminação do sujeito com C, eu tenho que ter verbo transitivo indireto. E a gente viu que o passar e o tentar não são verbos transitivos indiretos, tá? Por isso que a C aqui te deixa numa dúvida. Só que o que a gente tem? A gente tem uma voz passiva sintética com esse C, porque você tem verbo transitivo direto mais C, tá? Eu tenho o sujeito paciente, mas eu não tenho o agente da passiva. Se eu não tenho o agente da passiva, eu tenho um sujeito, eu tenho aqui uma marcação de impessoalidade do discurso, porque, ó, quando você vai para o texto, passa-se a impressão de que o ambiente de trabalho melhorou. O que se passa? A impressão. Mas quem passa essa impressão? Não sei. E aqui eu tenho, tenta-se exaltar os supostos valores de liderança. Quem que tenta fazer essa exaltação dos supostos valores de liderança do empregado? Eu não sei. Eu só sei que eles são exaltados. Eu tenho, portanto, uma voz passiva sintética, não analítica, como propunha a alternativa A. Tá? E eu tenho sujeito paciente, tá? Mas eu não tenho o sujeito, quem age, eu não tenho aqui o agente da passiva. Então dá para falar na alternativa C, marcação de impessoalidade do discurso. As outras possibilidades que eu teria, tá? A alternativa D me falou de informalidade correspondente ao gênero. Eu já vi que o gênero em que o GCS escreve, tá? Que é um artigo de opinião, ele me pede linguagem denotativa, linguagem referencial, isso é típico de texto discursivo. Se ele é sociólogo, tá? O gênero discursivo dele é um texto científico. Um texto científico não cabe linguagem formal. A alternativa D não dá certo.
A outra possibilidade, né, o último distrator que nós teríamos, ênfase na reciprocidade da linguagem, só retomando, né, o que, que é o ser como uma partícula, um pronome, né, de linguagem recíproca. O casal beijou-se, aqueles dois se amam. Então, para um casal beijar, você tem que ter duas pessoas, uma beija a outra. Para duas pessoas se amarem, você tem que ter duas pessoas, né? O José que ama a Maria, Maria que ama o José. Os jogadores se insultaram, tem que ter mais de um, sujeito plural, mais o ser, numa ação que dá reciprocidade, insultar, beijar e amar, tá? O que nós temos aqui, gente, passa-se a impressão e torna-se, tenta-se exaltar, não dá linguagem recíproca, tá? Quando você volta para a questão, então, o que que a gente fica? Na alternativa A, adequação à forma analítica da voz passiva, não deu certo por conta da palavra analítica. Na B, conjunção integrante não funciona mesmo, é absurda, porque o pronome está junto do verbo, inclusive. A C dá, impessoalidade do discurso, porque você tem uma voz passiva sintética, né? Você tem quem sofre a ação, mas você não tem o sujeito da ação, tá? Informalidade correspondente no discurso não dá por conta do gênero, e ênfase na reciprocidade da linguagem não dá, porque voz recíproca, você tem que ter sujeito plural, né? Ou dois sujeitos, um faz a ação sobre o outro e sofre a ação desse outro. Beleza, gente? Tá? Espero que eu tenha ajudado. A gente fez algumas revisões aí de conteúdo a partir disso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.